iremos estudar contrato de locação de bem imóvel. Olá, meu nome é Henrique Benassi. Hoje nós iremos estudar acerca do contrato de locação de bem imóvel urbano. Esse contrato é regulado pela Lei 8245 de 91. Essa lei é intitulada de Lei do Inquilinato. Lei do Inquilinato. Bom, esta lei ela foi alterada, em 2009. Então, em 2009, nós tivemos uma profunda alteração na Lei 8245 de 91, por força, então, da Lei 12.112 de 2009. E em 2012, também, essa lei do inquilinato, também sofreu alteração. Foi incluído o parágrafo único, no artigo 4º, por força da Lei 12.744 de 2012. Bom, a primeira coisa que nós temos que trabalhar, é acerca do âmbito de aplicação da lei do inquilinato. Veja, a lei do inquilinato só é aplicável para a locação de imóvel urbano, só é aplicado para hipótese de locação de imóvel urbano. Veja, e o que vem a ser imóvel urbano? Na verdade, o legislador utilizou o critério de utilidade ou finalidade urbana e não o critério de localização. Então, para fins de aplicação da Lei 8245 de 91, pouco importa o local, onde está situado o imóvel. O que importa não é o local, o que importa é a utilidade ou a finalidade urbana. Agora, veja, o que seria essa finalidade ou utilidade urbana? Bom, essa utilidade ou finalidade urbana envolve aqui locação residencial, envolve também aquelas locações destinadas ao comércio, ao lazer, à educação, cultura, esporte. Em todas essas situações, nós vamos aplicar a Lei 8245 de 1991. Agora, a própria lei do inquilinato, por expressa previsão legal, vai tratar de algumas situações, em que eu não vou aplicar a lei 8245 de 91. Ou seja, a própria lei exclui a aplicação dela. Então, quais são essas situações? Bom, primeiro, imóveis de propriedade do poder público. Então, União, Estado, Distrito Federal, município, inclusive fundações e autarquias. Então, se o imóvel for de propriedade do poder público, nós não aplicamos a lei do inquilinato, a lei 8245 de 91. Aqui cabe fazer uma observação, porque a lei é clara ao dizer que tem que ser o quê? Imóvel de propriedade do poder público. Eu não vou aplicar, não será caso de exclusão quando o poder público está na condição de locatário. Se o poder público quer alugar o imóvel do particular, e desde que este imóvel do particular tenha utilidade, finalidade urbana, aí sim eu vou aplicar a Lei 8245 de 91. Eu só não aplico essa lei na hipótese em que o poder público está na condição de locador, porque aí ele é o proprietário do bem imóvel. Bom, uma outra hipótese de exclusão seria o quê? Vaga de garagem. Então, por exemplo, eu sou o proprietário de um apartamento, Então, existe ali um condomínio edilício, e aí eu resolvo alugar a vaga, da minha garagem, do meu apartamento. Veja, esse aluguel, essa locação,
essa locação envolvendo vaga de garagem não é regida pela Lei 8245 de 91, assim como o que? Espaços destinados ao estacionamento de veículos. Também a própria lei exclui a incidência, né, da aplicação da lei do inquilinato, da Lei 8245 de 91. São hipóteses de exclusão. Outra hipótese de exclusão seria o caso de hotéis, parte hotel, flat, né? E também hipótese de exclusão, né? O caso do arrendamento rural. Veja, a questão envolvendo o arrendamento rural deve ser disciplinado pelo artigo 95, né, do Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra é a Lei 4504 de 64, e este artigo 95 do Estatuto da Terra, que trata do arrendamento mercantil, é detalhado pelo decreto, né, número 59566 de 66. Então aí nós temos o tratamento do arrendamento rural, Veja, a Lei 8245 de 91, ela possui basicamente 90 artigos. Então, ela contém 90 artigos. Vimos, então, as hipóteses de exclusão, né, da incidência da lei do inquilinato, da Lei 8245 de 91. Agora, o artigo 2º desta lei vai trazer uma presunção de solidariedade, vai estabelecer uma presunção de solidariedade se houver o quê? Uma pluralidade de locador ou uma pluralidade de locatário. Então, havendo mais de um locador ou havendo mais de um locatário, há uma presunção de que essa obrigação é solidária. Ou seja, se houver mais de um locador, né? Então, por exemplo, 2 ou mais locadores, cada um pode exigir do locatário o aluguel inteiro, né? E havendo pluralidade de locatários, pode-se exigir o quê? Pode-se exigir o valor do aluguel por inteiro de cada um deles, né? Essa é a ideia da solidariedade. Veja, nós estamos diante de uma hipótese de solidariedade prevista em lei, prevista pela própria lei. O Código Civil diz que a solidariedade não se presume, ela decorre da lei ou da vontade das partes. Nesse caso, estamos diante de uma hipótese de solidariedade prevista na Lei do Inquilinato, que é a Lei 8245 de 91. Bom, além disso, nós temos o artigo 4º desta lei, que trata da rescisão contratual, que a lei chama de denúncia. Rescisão contratual, denominada pela lei de denúncia. Bom, como é que fica a questão da rescisão contratual? Ou seja, a rescisão do contrato de locação. Bom, tudo vai depender se o contrato de locação foi estabelecido por prazo determinado ou por prazo indeterminado. No caso de locação, né, por prazo determinado, então nesse caso há um prazo pré-estabelecido na lei. Neste caso, veja, o locador não poderá rescindir o contrato de locação antes do prazo definido no contrato. Então o locador não pode. E o locatário? Bom, o locatário ele pode sim rescindir o contrato, né, de locação, né, antes do prazo. Mas nessa hipótese, primeiro, ele terá que notificar com um prazo de antecedência mínima de 30 dias o locador de que vai entregar o imóvel, que vai rescindir o contrato de trabalho, o contrato de locação. Então, nesse caso, ele deve comunicar, né, seria um aviso prévio de 30 dias, pelo menos, né, tem que comunicar o locador nessa hipótese. E veja, havendo previsão de multa, né, ele terá que pagar a multa. Essa multa será proporcional, né, ao tempo que restar, né, para findar, né,
o contrato de locação. Então, por exemplo, se ele já está no imóvel há 1 ano e o prazo do contrato de locação foi estipulado por 3 anos, ele vai ter que pagar uma multa correspondente ao que faltar, que seria 2 anos. Então, essa é a situação de rescisão do contrato de locação feita pelo locatário. Então, existe do locatário prévia notificação e existe do locatário o pagamento de multa, caso haja previsão no contrato de locação. Agora, o parágrafo único do artigo 4º, que foi introduzido pela Lei 12.744 de 2012, vai dispensar o pagamento da multa em uma situação. Que situação é essa? É aquela situação em que o locatário ele aluga o imóvel justamente para trabalhar naquela cidade. Então, ele foi contratado pelo empregador, né? E aí houve a necessidade de ele mudar de residência. E aí, então, ele procurou um imóvel e alugou aquele imóvel. Só que, posteriormente, o empregador simplesmente fala para ele ir para outro lugar, trabalhar em outro lugar, né? Para ele mesmo, para o empregador. Nessa hipótese em que há necessidade de transferência do empregado, né? Que é o locatário, aí o locatário ele não terá que pagar a multa. Ele só terá que observar, né, o prazo mínimo de 30 dias de aviso prévio, né? Se ele não fizer isso, o que acontece? Ele vai ter que pagar a multa. Então, trata-se aqui de uma exceção, né, prevista no parágrafo único do artigo 4º. Então, não haverá o pagamento da multa pelo locatário nessa situação específica, em que ele alugou imóvel justamente por força da necessidade de trabalhar naquela determinada cidade, né? E simplesmente depois o empregador, né, transfere este empregado, que é o locatário, para um outro local. Nesse caso, não faz sentido ele continuar o contrato, né, de locação. E aí a lei dispensa, né, esse locatário, que é o empregado, do pagamento da multa. A outra hipótese de rescisão envolve o quê? Uma rescisão quando o contrato de locação for por prazo indeterminado. Nesse caso, veja, as partes não estipularam um prazo, né, de vigência deste contrato. Nessa hipótese aqui, tanto o locador quanto o locatário, né, podem rescindir o contrato de locação, desde que notifique, né, aquele que quiser rescindir o contrato de locação deve notificar a outra parte, né, com antecedência mínima de 30 dias. Se não fizer isso, né, não notificar com antecedência mínima de 30 dias, deverá arcar com o pagamento correspondente a um aluguel, mais os encargos previstos no contrato de locação. Bom, vamos trabalhar ainda com o artigo 8º da Lei 8245 de 91. O artigo 8º trata da hipótese de venda, de alienação deste imóvel. Vamos imaginar então que o proprietário, que é o locador, resolva vender este bem, né, que está alugado, este bem imóvel que está alugado. Neste caso aqui, primeiro, o locatário tem direito de preferência em relação ao terceiro. Se o locador não der, né, esse direito de preferência ao terceiro, ele terá que indenizar o locatário. Né, por conta da prelação desse direito de preferência, ou seja, por ter desrespeitado o direito de preferência. Nesse caso, ele arca com perdas e danos. Né? Então, esse é o caso de não ter respeitado o direito de preferência. Bom, agora, pode acontecer do
proprietário, né, o locador, ter dado o direito de preferência e simplesmente o locatário, né, não manifestou interesse, né, em adquirir a propriedade deste bem imóvel. Neste caso, né, o terceiro poderá comprar o bem. E ao adquirir o bem, o novo proprietário, né, vai dar um prazo de 90 dias ao locatário para que este desocupe o imóvel. Esse prazo de 90 dias será contado do registro, né, no cartório imobiliário, porque é a partir do registro no cartório imobiliário que o terceiro adquirente se torna proprietário daquele bem imóvel. Então, essa é a hipótese do terceiro que adquire, né, a propriedade do bem. Adquire a propriedade do bem. Agora veja, o novo proprietário não poderá rescindir o contrato de locação na seguinte hipótese: se o contrato de locação for por prazo determinado, houver uma cláusula de vigência para o caso de alienação e esse contrato de locação tenha sido registrado no cartório imobiliário. Nessa hipótese, veja, com o registro, ganha-se efeitos reais, de modo que o adquirente, né, o novo proprietário, não poderá rescindir o contrato de locação, devendo respeitar esse contrato durante o prazo pré-estabelecido, o prazo determinado, né, no contrato. Então, essa é uma hipótese que o novo proprietário não poderá desfazer esse contrato, rescindir o contrato de locação, do contrato de locação. Agora, pode ser que o novo proprietário não tenha interesse, né, que o locatário desocupe o imóvel. Nesse caso, se ele não tiver interesse, transcorrido o prazo de 90 dias, né, a contar da aquisição da propriedade, se ele não manifestou esse interesse na desocupação, né, nesse caso, o contrato, né, ele vai valer durante todo o período, né, estabelecido nesse contrato. Aí, o que nós teremos é uma hipótese de subrogação, né? O novo proprietário assume a posição do antigo proprietário na condição de locador. Ele passa a ser o novo locador. Então, essa é também uma hipótese, né, que pode acontecer, né? Bom, além disso, nós temos o regramento do artigo 9º. O artigo 9º da Lei 8245 de 91 trata da hipótese de desfazimento do contrato de locação. Veja, em alguns casos o contrato de locação pode ser desfeito, rescindido. Então, quais são essas situações? Primeiro, havendo acordo entre locador e locatário. Outra situação, prática de uma infração legal ou contratual, falta de pagamento do aluguel e dos demais encargos, né, e dos encargos da locação. Também pode haver a rescisão do contrato de locação no caso de necessidade de reparo urgente exigido pelo poder público, não podendo ser executado esse reparo, né, estando o imóvel ocupado, ou então o inquilino, o locatário, simplesmente se recusa a consentir, né, na realização desses reparos. Nesse caso, se ele se recusa, inexoravelmente, né, haverá o desfazimento do contrato, a rescisão do contrato de locação. Então, essas são as hipóteses previstas no artigo 9º da Lei, né, 8245 de 1991. Bom, além disso, nós temos, né, a questão da morte do locador e a morte do locatário. Na hipótese de morte do locador ou do locatário, o que vai acontecer é uma subrogação. Então, vai acontecer uma subrogação de quem? Do cônjuge,
né, sobrevivente, companheiro, ou então dos herdeiros necessários, né, dos herdeiros necessários. Subrogação significa o quê? Ocupar a posição do locador ou ocupar a posição do locatário, Então, no caso de morte do locador, o locador, os herdeiros do locador têm que respeitar esse contrato de locação. Na hipótese de morte do locatário, né, o cônjuge que morava naquele imóvel, o herdeiro necessário que morava naquele imóvel, ou até mesmo os dependentes, né, deste locatário falecido, né, que morava no imóvel, também tem o direito de continuar morando no imóvel durante o prazo previsto no contrato. Bom, com isso eu vou dar uma parada, né? E no próximo vídeo iremos dar continuidade, né, ao estudo do contrato de locação envolvendo bem imóvel, né, urbano. Até logo. Assista os outros vídeos e se inscreva no canal.